Bem-vindos às nossas salas de estudo. Hoje eu tenho a alegria de compartilhar com vocês. O tema de hoje é como lidar emocionalmente com o tempo de isolamento, e vai nos ajudar muito aqui a presença da psicóloga Carla Pérez e também da psicóloga Miriam Correia. Nós vamos conversar sobre o cuidado com a saúde emocional nesses dias de isolamento, onde falta algumas coisas que a gente não sabe o que fazer. Fomos todos pegos de surpresa, os nossos planos foram todos rasgados e jogados fora, e de repente estamos num confinamento doméstico. E ali surgem várias situações difíceis. Como lidar com isto, como cuidar de si é o nosso tema. Estará no nosso horizonte algumas crises, como depressão, crise de ansiedade, medos, estresse pelo isolamento contínuo. Primeiro vamos ouvir à minha direita aqui a Carla, dar um pouco da percepção dela sobre a necessidade de cuidar da sua saúde emocional e da sua família nestes dias. Pois é, como eu estava comentando aqui, existe uma dificuldade de lidar dentro de casa nesses dias, porque a rotina toda mudou. Então, as mães com as crianças, às vezes não sabem como lidar com isso, porque é muito tempo que tem que entreter as crianças, porque ela está acostumada, a criança vai para a escola, vai para a creche, tinha uma ordem, e hoje não tem, hoje as crianças estão ali junto, então tem que saber cozinhar com as crianças junto, tem que reaprender a fazer as coisas e trazer as crianças para junto dela. Assim, isso gera muita ansiedade, sabe? Porque, e agora o que eu vou fazer? E agora, quando que vai voltar as aulas de novo? Quando que... Isso é improvável, isso nós não sabemos como que isso vai acontecer. Então, a gente precisa conseguir administrar uma nova rotina. O maior desafio que nós temos agora é construir uma nova rotina, sabendo colocar todas essas coisas de isolamento dentro para poder se reorganizar. Uma nova rotina em que todos foram pegos de surpresa. Quem estava trabalhando ou perdeu seu emprego está em home office e agora tem que conviver com filhos que não estava acostumado. Miriam, como administrar essa coisa que foi pega de surpresa e sem preparação? É a coisa do inesperado da vida, né? A nossa vida tem disso, tem dos inesperados, só que agora pegou para todo mundo. E aí a gente tem que lidar, enquanto mães, com a nossa ansiedade dessa falta de rotina, que agora eu não tenho mais um trabalho, eu não tenho mais a minha rotina, e aí agora eu tenho as crianças junto que também não tem mais aquela rotina, ou ainda tem a rotina do homeschool, né, que é aquelas aulas em casa. E aí a mãe agora assume também um papel de professora. Então tem um monte de coisa assim, de emoção misturado nisso, porque daí eu não estou dando conta das minhas, eu tenho que dar conta do meu filho, eu tenho que dar conta do marido, que muitas vezes também está estressado com um monte de coisa. Então isso acaba sendo muito estressante, né? Então, poder perceber essas emoções, poder estar atento ao que a gente está sentindo e poder aceitar que é assim. Enquanto a gente ficar rejeitando essas emoções ruins também, elas também não vão embora. Quando a gente começa a aceitar, e aceitar não é... então a vida é assim, deixa tudo de qualquer jeito. Não, eu estou aceitando que esse é o meu contexto que eu tenho que viver agora. Eu não sei até quando é esse contexto, mas se eu aceito que é assim, eu também consigo parar e respirar e enxergar saídas melhores. Enquanto eu estou me debatendo com isso tudo de ruim que está dentro de mim e com tudo que eu não estou aceitando que está assim, isso não sai e eu não enxergo uma solução, né? Então, quando eu começo a aceitar o que eu estou sentindo, que vai ter dias que eu estou melhor, vai ter dias que eu não estou tão bem assim, mas eu começo a perceber isso em mim mesma e aí eu vou conseguindo aprender a gerenciar essas minhas emoções, né? Nós queremos também agora falar sobre como lidar com algumas emoções negativas, entre elas o medo, que vem de fora para dentro, se instala na gente e vai gerando algumas reações que a gente não estava muito acostumado. Porque até então a nossa vida estava organizada
e ela foi bagunçada, ela foi desmanchada, e aí se instala um pouco de medo com relação ao futuro, como a gente lida, primeiro, né, vimos a necessidade de reconhecer. Agora, como que a gente lida com o medo? Nesse momento, o medo é uma coisa bem comum. Por quê? Porque muitas pessoas não receberam, o trabalho diminuiu, a carga horária diminuiu, o salário diminuiu, então começa a gerar uma ansiedade de e agora está faltando, por exemplo, vai chegar no fim do mês, não vou conseguir pagar as contas, vai chegar no tal dia, não vou conseguir comprar o alimento, não vou conseguir pagar alguma coisa. Então o medo, ele vai gerando essa ansiedade de agora, o que eu faço agora? Então, não é só o medo, né? Também tem essa coisa de quando a gente está assim ansioso, por quê? Porque dentro do transtorno de ansiedade, a gente desenvolve os transtornos depressivos, porque tu tá ali muito tempo ansioso, gerando, e aí tu vê uma notícia ruim, tu vê, anunciaram que morreu tantos, anunciaram que estão amontoando corpos, anunciaram que não sei o que não... E falando em vírus, falando em doença, falando em agora não pode sair sem máscara, agora isso, tudo isso vai, meu Deus, e agora então está acontecendo, é o fim do mundo, o que vai ser de nós? Isso tudo vai criando como eu acredito que a pessoa sente como se ela estivesse dentro de uma panela de pressão, a ponto de explodir. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reconhecer isso para buscar ajuda. O que a gente vai fazer com todo esse medo? Né? A gente precisa de muita oração, porque, olha, eu acredito que se a gente colocar isso aos pés de Jesus, porque só Ele que consegue tirar a aflição, né? Como profissional, eu sei que a gente precisa se tratar, a gente precisa buscar o tratamento, mas mesmo que a gente esteja se tratando, se a gente não entregar essa aflição, a gente não consegue ficar em paz, né? Então, a gente precisa de paz nesse momento. Para combater o medo, a gente precisa de paz, agora eu estou em paz, eu sei que eu devo, mas eu sei que vai chegar um momento que eu vou conseguir, ou que eu vou diminuir as contas, ou que eu vou parcelar, ou que eu vou, sei lá. Então, ajuda sempre vai vir de alguma outra forma, ou diminuir também, né? Uma coisa bem interessante, eu escutei uma historinha, mas tem a ver assim, com o que eu tinha antes, eu estava acomodada. E agora que eu não tenho, eu tenho que buscar outras formas, eu tenho que criar, eu tenho que usar criatividade, eu tenho que pensar, eu tenho que sair daquela zona de conforto e fazer coisas que antes eu não fazia, e isso vai me fazer crescer. Então eu vejo que esse momento também é um momento de crescimento, de coisas que tem que ser reinventadas. Verdade. Miriam, conversa conosco sobre lidar com essas coisas novas, entre elas o medo de não poder reaver as coisas que tinha antes. É importante a gente entender que o medo, ele é saudável até um determinado limite. Se a gente não tivesse medo, a gente chegaria numa janela, no 5º andar, e não teria medo de cair. Então o medo, ele serve para nos proteger em muitos momentos, né? No entanto, quando a gente está vivendo um momento de pandemia, que é algo que tomou uma proporção mundial, né? Eu tô saindo daqueles meus medinhos e tô indo agora para algo que está atingindo todo mundo, né? Então ele tomou uma proporção, e aí se a gente vai ver a questão das mídias, isso está alarmando muito mais, faz com que aquele medo que já era meu se torne muito maior, né? Então as notícias ruins, talvez na minha vida não... claro, a gente tem um impacto disso, mas até não esteja sofrendo diretamente as causas que a mídia tem trazido, né? Uma morte, não perdi ninguém, né? Não tem ninguém perto de mim assim tão mal, ou não perdi o emprego, ninguém ainda ali, mas na minha cabeça isso já está tão grande. Então eu preciso poder perceber qual que é a realidade e qual que é o que está acontecendo também no todo. Sim, é um risco que a gente corre, mas poder voltar a mente também para a coisa do real. O que é o real que está acontecendo comigo, né? A minha realidade já estou dentro desse quadro do pânico que está se instalando, ou não? Eu estou conseguindo, dentro do meu contexto, ter um contexto mais equilibrado dentro de tudo isso, né?
Se eu consigo entender isso, perceber qual que é a minha realidade, então eu vou atuando dentro desse medo. Até que ponto ele está me protegendo, até que ponto ele está me prejudicando. Para eu conseguir entender isso, eu tenho que estar atenta aos meus próprios sintomas, né? O medo, ele vai, quando ele está exagerado, ele vai pro caminho da ansiedade. E a ansiedade, ela vai ter os sintomas, né? Então a gente vai sentir no corpo físico esses sintomas da ansiedade. E aí vai ser uma dor de cabeça que não passa de jeito nenhum, vai ser uma dor de estômago, problema gastrointestinal, vai ser tremores, o coração que acelera muito e com muita frequência. E aí, se eu não estou atenta ao que eu venho pensando sobre tudo isso, isso vai tomando uma proporção tão grande que aí eu posso acabar tendo uma crise de pânico com uma falta de ar que eu vou dizer, pronto, é o coronavírus que me pegou. E aí eu vou pro hospital, porque afinal eu tô com falta de ar e na real eu tô com uma crise de pânico, né? Eu tô com uma crise de ansiedade. Então poder estar atento ao que eu estou sentindo, não para intensificar isso, mas para poder perceber, será que eu não estou exagerando um pouco no que eu estou percebendo? E aí algumas dicas que seriam até, quando eu estou vendo que a coisa está fisicamente perdendo o controle, parar e fazer a respiração. Respirar. Porque se eu respirar com calma, o meu corpo volta com oxigênio normal, como tem que ser, vai estar mais equilibrado e com isso eu vou ver, ponto, não era o coronavírus que estava me pegando, e sim, eu estava muito ansiosa e estava perdendo o controle disso. Eu costumo dizer que a ansiedade é como se fosse um leão que está lá fora para me pegar, né? E aí eu fico, ele vai me pegar, ele vai me pegar. E aí eu fico ofegante só de pensar em tudo isso. Só que na realidade ele tá só aqui na minha cabeça. Então poder perceber até que ponto é real e até que ponto eu tô imaginando demais e acreditando demais em tudo isso que está sendo dito, né? Sim. A cabeça da gente, ela supervaloriza muitas coisas. Algumas positivas, que são os sonhos, são as expectativas, mas ela também supervaloriza o negativo, né? Então, aquelas imagens lá da Itália ou imagens de próprio Manaus, a pessoa já acha que é na rua de trás que está acontecendo e que aquelas más notícias elas vão, né, se firmando e se confirmando. Em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7 diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Nós estamos entendendo que precisamos identificar o que nos faz sofrer, realmente nominar isto, e Carla já tinha dito antes a importância da oração, mas nesses dias também, pessoas que já têm uma inclinação à tristeza, e uma tristeza continuada pode gerar depressão, a gente quer dar algumas orientações para identificar e como reagir. É um tempo de reagir. Não sabemos o tempo em que dura o isolamento, nem como as relações vão poder retornar, né, de ir a um profissional, de fazer o teu tratamento de volta, como em casa mesmo reagir. Carla. Bom, algumas pessoas já tinham alguns sintomas depressivos e sabiam assim, eu estou me cuidando, mas eu não estou depressiva, E neste momento, vamos dizer que isso fica mais forte, tá? Agora eu tô sentindo que a minha depressão está aumentando, tem dias que eu não consigo sair da cama, tem dias que eu penso, eu acho que eu queria dormir até passar tudo isso, até tudo voltar ao normal. Então, tendo pensamentos assim de não produtividade, eu acho que eu vou ficar na cama só vendo TV. Então, isso, eu já era triste, eu já achava que a vida não estava boa e agora está piorando. Então, se eu estou sentindo isso que está piorando, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, uma coisa bem interessante que eu aconselho as pessoas a fazer é, neste momento, conversar com uma pessoa dentro da tua casa. Às vezes as pessoas dentro de casa, elas não têm muito diálogo. Às vezes as pessoas moram junto e não se conhecem, né? Então, eu não posso agora buscar ajuda, ou eu não tenho condições financeiras de buscar uma ajuda médica ou psicológica. Então eu vou conversar com alguém, vou dizer como que eu estou me sentindo. Vou dizer, mãe, vem cá, vamos conversar, como tu está se sentindo? Eu estou me sentindo assim, sabe? Trocar com alguém, com um irmão, com uma mãe, com um filho, seja com quem for, mas que está ali, e daí tu vai fazer tu te sentir, nossa, alguém se preocupa comigo, nossa, eu acho que eu posso fazer alguma coisa para me ajudar
e também para ajudar o outro, porque às vezes tu vai trocar e a outra pessoa vai olhar e diz, pois é, eu tô na mesma, tipo, alguém tem que fazer alguma coisa para que isso não afunde, entendeu? Tem que vir forças de algum lugar. Então, a depressão, ela é uma doença silenciosa. Ela vem devagar e pode ser um transtorno depressivo maior e pode ser um transtorno que ele tu tem uma crise. Eu tive uma crise depressiva e eu não sou depressiva, mas eu tive uma crise por causa da situação. Então, tratar aquilo falando, eu sempre digo que a depressão, ela tem que ter um lugar para sair de dentro de ti. Então, o melhor lugar é o falar. Eu sempre oriento isso. E hoje, as pessoas que precisam de ajuda psicológica, tem muito profissional que está trabalhando online, que pode atender online se a pessoa não quiser ir. Então, isso também é uma forma de ajuda, né, neste momento. A Carla está falando sobre algumas portas de saída para realmente não ficar nesse labirinto, mas sair. Uma das formas seria conversar. Miriam, que outras alternativas? Alguém que está nesse processo de isolamento e já está no seu limite, né? Lhe roubaram a sua vida, o seu dia a dia, as coisas que ela gostava de fazer, está impedida de fazer, e começa, por não ter previsão de retorno, começa a entrar assim, em algumas portas fechadas. Como ela pode lidar com isso? Eu acho que além de conversar, como a Carla falou, né, que é realmente um meio da gente poder ver que não é só a gente que está passando por isso, só a gente está se sentindo assim, né? Talvez só para acrescentar, além de conversar com quem está em casa, às vezes é fazer uma ligação mesmo, porque hoje a gente está muito no WhatsApp, daí manda uma mensagem, tudo bem, né? Que fica por isso. Mas na verdade não está tudo bem, a pessoa que não está ali querendo escrever muito, né? Então às vezes poder ligar mesmo, lembrar que o telefone serve para a gente ligar e retomar essas ligações, para que essa conversa também, saindo desse contexto só de casa, eu vejo que lá fora, nossa, tá todo mundo se sentindo assim mesmo. A gente até fala que tá todo mundo na mesma tempestade, mas internamente a gente acha que o nosso sofrimento é muito maior. Então poder ver que as outras pessoas também estão assim, né? E dos exercícios que a gente costuma passar para as pessoas que estão com a depressão, também assim, poder no final do dia fazer um exercício de gratidão, poder lembrar e anotar quais são as coisas que eu sou grata nesse dia, porque a nossa tendência, como o senhor falou antes, é que a gente tem uma visão muito negativa, e a depressão é isso. Eu sempre digo que a depressão é um óculos que a gente coloca, mas com uma lente negra, então tudo que a gente olha está negativo, tudo tá ruim. Então a visão negativa eu tenho sobre mim mesmo, porque eu estou olhando para mim, e com essa visão negra. Eu estou olhando para os outros com essa mesma visão, eu estou olhando para o mundo e para o futuro dessa mesma forma. Então não tem como eu me sentir bem se tudo que eu olho tá escuro desse jeito, né? Então se eu puder fazer esse exercício de gratidão, é como se eu estivesse podendo voltar um pouquinho o meu cérebro a enxergar as coisas positivas. A gente está numa tempestade, mas tem que ter alguma coisa boa nisso tudo, né? E se a gente para pensar, a gente começa a ver que tem coisas boas. Muitas vezes são os laços familiares que vão voltando, muitas vezes é o tempo que eu tenho, e aí uma das dicas é usar esse tempo para coisas que mexer nas plantas, fazer coisas manuais, né? Tantas pessoas agora estão descobrindo fazer as máscaras também, né? Que além de ser uma proteção que a gente precisa ter, é algo que é produtivo, ela está produzindo alguma coisa nesse momento. Se sentir produtivo nessa hora faz com que a gente vai tendo emoções positivas, não só aquelas negativas, né? Então a gente precisa encontrar, e aí isso é muito individual, o que para cada um gera emoção positiva, mas poder encontrar isso, o que para mim gera uma emoção positiva, e aí eu vou cultivar aquilo ali, eu vou buscar cozinhar, para outros cozinhar, buscar atividades que lhe dê um pouco de prazer nesse momento, porque uma das características da depressão é essa falta de interesse nas coisas que a gente gostava de fazer, né? Então eu perco o interesse, nada mais tem graça, eu não quero fazer mais nada. Mas tu gosta de fazer aquilo, não, mas eu não quero mais fazer aquilo. Eu perdi o interesse, então acende um alerta, aí pode estar entrando sim uma depressão, que é diferente da tristeza, porque a tristeza,
né? Todos nós sentimos, faz parte da vida, mas ela tem uma causa específica e tu tá triste, mas tu consegue fazer as coisas que tem que fazer. Na depressão, não. Na depressão é uma tristeza muito mais profunda e que vai te impedindo de fazer, inclusive, aquilo que tu gosta. Então, poder estar atento a isso e buscar coisas que te dê esse mínimo prazer. Poder ajudar os outros vai gerar essa sensação de eu estou sendo útil, eu estou podendo ajudar, né, de produção, porque a gente não está mais produzindo no nosso trabalho, a gente não está mais produzindo da forma que a gente produzia, é encontrar outros meios de produzir agora, né, que vai gerar essa emoção positiva que vai nos ajudar. Sorrir é uma coisa muito importante, porque sorrir vai lá a química do nosso cérebro produzir né, as emoções positivas também, e aí vai nos ajudar também a enfrentar tudo com... É como se eu for tirando a película preta e vai tornando cinza, e vai ajudando a clarear um pouquinho essa imagem, né? Então, é isso, poder achar coisas que são prazerosas, resgatar. Às vezes a gente tem que voltar no tempo, naquelas coisas que até onde eu sei, não tinha tanta costureira assim na cidade agora, bombou de costureiras, muita gente tinha máquina disponível. Mas não estava usando, agora surgiu a oportunidade. Então tem muita gente se achando, se reencontrando, aproveitando a tempestade para isso, né? Fazendo coisas que talvez goste de fazer, mas há muito tempo não fazia. Não tinha tempo. Mexer com flores, por exemplo, né? Os vasinhos, o seu jardim, quem tem jardim. Cozinhar, comer, uns se sentem muito bem comendo, então fazer pratos diferentes. Comer muito. A quantidade bem já vai. Quem tem animais em casa e ajuda, né, nesse sentido, você poder distrair, dar atenção, né, fazer algumas coisas que gostava de fazer, mas por falta de tempo. Pequenos concertos em casa, muita coisa que estão, né, pendurada, enjambrada, que precisa, olha, eu vou consertar aquela lâmpada, aquela porta, coisas que ajudam que a gente se sinta bem, né? Olha, minha casa está ficando melhor agora, durante a pandemia, do que antes dela, porque nós estamos fazendo, trocando, arrumando, lixando. É importante ter algumas coisas tácitas, né? Como sorrir, rir é importante, né? Se rir de você mesmo, não precisa rir dos outros, vá para frente do espelho ali, faça algum, né, exercício de riso, volte a sorrir, ria dos seus próprios erros, das coisas que você acha hilárias em você mesmo. Acho que ajuda a você botar para fora, produzir uma química cerebral boa, de serotonina, para que você se desenvolva muito mais do que isso. E nós estamos no nosso terceiro bloco desse bate-papo tão importante sobre saúde emocional em dias de isolamento, e todos nós fomos submetidos, sem a nossa permissão, a várias perdas. E como trabalhar essas perdas, já que não dependeu de nós, não foi irresponsabilidade nossa, simplesmente nos foi tirado o planejamento que cada família tinha feito, os alvos que tinha, isso tudo foi adiado por tempo indeterminado. Perdemos. Como que a gente pode lidar com essas perdas? Carmen? Lidar com perdas não é muito fácil, né? Porque primeiro a gente precisa entender que no contexto que a gente está vivendo agora, as pessoas precisam entender que eu não estou perdendo. Tipo, todos estão perdendo, né? Todo mundo perdeu. Então é uma coisa geral, é uma coisa inevitável. Quando tu perde uma coisa que tu pode evitar, tu se sente culpado, eu podia ter evitado isso, eu não devia ter feito tal investimento, mas essas perdas que nós estamos vivendo é uma coisa inevitável, que nós não tínhamos como evitar e nem como prever. Então isso que está gerando um maior sofrimento. E eu acredito que as pessoas precisavam olhar para isso, para essa perda e dizer, eu perdi isso, mas o que eu aprendi com essa perda? Às vezes tu perde uma coisa. Uma frase que o meu pastor disse há muitos anos atrás, que eu nunca me esqueci, que mudou toda a minha vida, ele disse: existem perdas que são ganhos. E eu acredito nessa frase do meu pastor. E então é uma coisa, e é verdade, porque muitas coisas que nós estamos perdendo agora vão gerar em nós outras coisas novas, que nós vamos ter que buscar outras coisas novas. Então vamos ter que passar por esse luto de todas essas perdas e buscar uma novidade de vida. Glórias a Deus.
Deus tem sempre coisas novas para nós. Deus é um Deus de novidade. E quando a gente passa por perdas, e são não só materiais, mas também emocionais, buscar essas coisas e administrar as perdas. Como fazer, Miriam? Assim como quando a gente perde alguém, a gente precisa aprender a voltar a gerenciar essa casa sem essa pessoa, né? A gente vai passar por aquelas fases do luto, onde a gente não vai aceitar, onde a gente vai ficar irado com aquilo. Mas enfim, passar por essas fases e até que a gente chega então na aceitação desse novo contexto, e aí a gente consegue ir lá mexer naquele armário da pessoa que faleceu, e aí a gente consegue mudar tudo isso, né? É aquilo que a gente falou um pouquinho antes também da aceitação. Eu preciso aceitar esse momento em que eu tô, para daí isso gerar em mim uma nova chance, uma nova forma de ver as coisas. Enquanto eu não aceito, eu também não consigo ver isso. Aceitar que eu preciso e que essa é a realidade, e a partir de agora eu preciso encontrar um meio, né? Eu preciso buscar essa forma de ver diferente, né? Essa forma de os meus olhos serem bons diante do contexto, e aí eu vou achar, a criatividade vai brotar, eu vou achar formas de conseguir me superar dentro dessas perdas, né? Então, poder aceitar tudo isso, e aí eu vou conseguir achar esse meio de superar essa perda, né? Encontrar em mim em qual fase eu estou vivendo dessa perda, emocionalmente falando, porque para cada um o processo está num ponto diferente. Alguns já conseguiram encontrar esse novo momento, já conseguiram virar essa chavezinha e estão com a visão nova e já estão começando a produzir. Outros ainda estão se debatendo porque não aceitaram toda essa perda, né? Então, conseguir lidar com isso, eu acredito que está dentro dessa chave de poder mudar o meu olhar sobre tudo isso. É interessante a reação das pessoas, né? Alguns perderam o emprego e ficaram extremamente felizes. Porque eles assim, eu já estava cansado, eu já tinha vontade de trocar, foi uma resposta de oração. E outros ao contrário. A notícia da perda do emprego virou um caos. Uma tragédia. A maneira como a gente vê esses processos, diz assim, olha, terminou essa fase, eu tenho que me preparar para uma coisa nova e que vai acontecer, porque eu tenho saúde, eu tenho habilidade, eu tenho a graça de Deus comigo. Então, a maneira como a gente reage às perdas, eu nunca xinguei os meus filhos por quebrar um copo, ou um prato, ou alguma coisa que eles... foi um acidente, eles não quebraram porque eles queriam quebrar. Perdeu, ok. Só um pouco mais de atenção, porque senão daqui a pouco já não tem mais nada dentro de casa, mas nada de xingar, humilhar, constranger. Olha, quebrou, foi uma coisa. Às vezes a gente, como nós entendemos essas perdas, a maneira que a gente reage, se a gente reage negativamente, a perda fica ainda pior. Parece que é o final do mundo. Não, Aumenta o sofrimento. É um momento. Nesta última fase, nós queríamos deixar uma palavra com cada um de vocês. É uma palavra de Deus e essa palavra não vai voltar vazia. Então você receba como algo da parte de Deus, como uma ferramenta que poderá te ajudar nesses dias de isolamento. Vou começar aqui pela Carla. A palavra que eu vou deixar é Filipenses 4, no versículo 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, ocupem o pensamento de vocês com as coisas boas, com as coisas do alto, com as promessas de Deus, que isso vai passar, né? Que tudo passa, só a palavra de Deus que não passa. Glória a Deus. Miriam. Então, a palavra que eu queria deixar é Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E ali no coração a gente pode colocar a nossa mente, já tem outras versões que também falam que é a nossa mente. Então a importância da gente cuidar do que a gente pensa, a gente cuidar dos nossos pensamentos. A gente não vai conseguir parar eles, assim como a gente não para de respirar, mas a gente pode gerenciar o que a gente está pensando. E isso vai determinar como a gente se sente e logo também como a gente se comporta. Então, se a gente conseguir cuidar o que a gente tem pensado, guardar o nosso coração e a nossa mente, então Deus também vai a gente usar, né, como a irmã trouxe a palavra, pensar em coisas boas. Então o Senhor com certeza vai responder, né, e isso tudo vai passar e a gente vai estar mais em paz com tudo isso. Importante.
Jeremias 29:12 diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Às vezes a aflição, ela cria um canal excelente de proximidade com Deus, e Deus está com seus ouvidos atentos à tua oração. Fale como filha ou como filho, diga que está apreensivo, que está com medo, que está inseguro. Faça isso em oração e você verá a bondosa mão do Senhor te ajudando. Nós te convidamos até a nossa próxima sala de estudos. Deus te abençoe.